Olá, meninas e meninos. Hoje é a história da mitologia grega. Espero que vocês gostem. É uma história que não é muito conhecida, mas eu acho que vocês vão gostar. Bom, a história é Alceste e Admeto, de Eurípides. Eurípides, vocês sabem, foi um poeta trágico do século V a.C. O foco ao escrever suas tragédias eram as agitações da alma humana, principalmente a feminina. Foi ele que escreveu Medeia, Ifigênia, as Troianas, etc, etc. Bom, mas como é essa história? A história começa assim. Apolo, deus do sol, da luz, da música, das artes, da profecia, aquele que foi pai adotivo do centauro Quiron, lembram? Apolo. Ele recebeu uma punição de Zeus, o deus todo-poderoso do Olimpo, por ter matado Delfina, uma criatura, meia mulher, meia serpente, que guardava o oráculo de Delfos. Foi por isso que ele recebeu o castigo. Mas tem outra versão que diz que ele foi punido por ter matado os centauros, alguns centauros. Bom, mas, seguindo uma versão ou outra, ele foi punido por Zeus. E qual foi seu castigo? Viver um ano inteiro na terra sem se identificar que era Deus. Então Apolo foi expulso do Olimpo. Ele teria que viver como um simples mortal por um ano, 12 meses. Chegando à terra, ele pediu abrigo e trabalho ao rei Admeto. Ele bateu na porta do palácio de Admeto, rei de Feras, cidade da Tessália. Ele apareceu na porta do palácio como um pobre mortal, como um pobre mendigo, pedindo trabalho e alimento. E foi aceito como escravo por Admeto. E durante todo aquele ano, ele recebeu um ótimo tratamento. Não só ele, mas ele reparou que o rei dispensava a todos os serviçais um tratamento educado, gentil, raro. Enfim, Apolo viu sempre muita generosidade em Admeto, o rei, dono do palácio. Ele foi aceito, como eu falei, como escravo, mas mesmo assim sempre foi tratado com grande amabilidade pelo seu senhor. Quando terminou o ano de punição, ele foi se despedir do rei Admeto. Chegou para ele e disse: eu o servi por um ano inteiro, mas agora estou indo para o meu lar. Há algo que eu possa fazer pelo senhor? Admeto olhou, intrigado: o que é que um escravo pode fazer por mim? Por que ele vai embora? Aí ele olhou para ele e disse assim: nunca lhe perguntei como se chama. Qual é o seu nome? Aí ele falou: meu nome é Apolo. 12 meses atrás, meu pai, o todo-poderoso Zeus, me expulsou do Olimpo e ordenou que eu vivesse na terra durante um ano, como trabalhador, como mendigo. Por isso eu vim até aqui, maltrapilho e faminto. E o Senhor me aceitou como escravo, me alimentou, me vestiu. E eu me tornei assim, seu escravo. Nem parecia que eu era escravo. O Senhor foi muito bom para mim. Tratou-me muitas vezes como se eu fosse seu próprio filho. O que eu posso fazer para recompensá-lo? Admeto quase chorou de emoção. Estava na frente do deus Apolo, ficou com ele durante um ano. Ficou admirado e muito sensibilizado diante daquelas palavras vindas do Deus Todo-Poderoso. E respondeu: você não sabe como eu estou emocionado. Obrigado, mas como vê, eu tenho mais do que um homem pode desejar. Só que fico muito feliz em saber que fui de alguma ajuda neste ano para você. Aí ele falou ainda antes de ir embora, o Apolo: muito bem, eu estou indo embora, mas não se esqueça, se chegar a hora de precisar de minha ajuda, é só me avisar. Estarei aqui pronto para ajudá-lo. E se despediram e foram embora. E assim Apolo retornou ao Olimpo, depois de cumprir sua sentença. E Admeto, com o coração também feliz, foi realizar suas tarefas que tinha que fazer. O tempo passou, Admeto era um jovem ainda, muito novo, e se apaixonou por uma linda jovem chamada Alceste, filha do rei Pélias. Mas era tão bela, que fora pedida em casamento por vários reis, vários príncipes.
Então, diante de tantos pretendentes, e sem querer se mostrar injusto, o pai da jovem, o rei Pélias, declarou que aquele que conseguisse atrelar no mesmo carro de corrida um javali, um leão, e dirigisse o carro em torno do estádio, teria a mão de sua filha Alceste. Quando Admeto soube dessa exigência, sabia que teria muita dificuldade. Aí se lembrou da promessa de Apolo, de ajudá-lo quando precisasse. Então invocou Deus e rogou-lhe que o ajudasse a cumprir essa exigência, pois amava muito Alceste e desejava casar com ela, mas se sentia inseguro e incapaz de vencer aquela prova. Assim que Admeto invocou Apolo, ele imediatamente apareceu na sua frente. E ao saber do desafio, atrelar um javali e um leão no mesmo carro de corrida, disse-lhe para segui-lo até a floresta mais próxima. Lá, Apolo, com a maior facilidade, atrelou os dois animais numa bela carruagem. E os dois entraram lado a lado no estádio. Quem dirigia a carruagem, logicamente, era Admeto. O velho Pélias, o pai da jovem, quando viu chegar aquela maravilhosa carruagem e viu que Admeto estava ao lado do deus Apolo, não pôde recusar. Ele foi o escolhido. E assim foi preparada a grande festa de casamento de Admeto e de Alceste. E Apolo foi um dos convidados. Mas ele foi convidado para o casamento, teve que dar um presente, né? E sabe qual foi o presente de Apolo? Um presente inusitado. O presente de Apolo para o noivo foi assim: a promessa de que se Admeto algum dia adoecesse e corresse o risco de morte, ele poderia se salvar se alguém se oferecesse para morrer em seu lugar. E tem mais, ele falou nesse presente. E quem se oferecer não pode voltar atrás. Tá decidido. Bom, eles acharam inusitado, mas nem pensavam em doença no dia do casamento. Casaram, foram muito felizes, tiveram 2 lindos filhos. Mas depois de algum tempo, Admeto adoeceu gravemente. Era uma enfermidade que parecia que não tinha cura. Então foi relembrado o inusitado presente de Apolo no dia do seu casamento. E todo mundo soube desse presente, todos convidados, amigos. E de certa forma, todos se sentiram esperançosos. Primeiro, seus pais, os pais de Admeto, eram muito velhinhos, já tinham vivido bastante, talvez o suficiente. Então era certo, ou o pai ou a mãe morreria pelo seu filho, sem dúvida. Também tinha irmãos e irmãs devotados, além de muitos e muitos amigos fiéis que ele ajudou durante toda a sua vida, aqueles que estavam em dificuldades. Mas uma decepção veio atrás da outra. Seu pai e sua mãe, os primeiros a serem consultados, se negaram a desistir da vida. Queriam ainda viver o resto que lhes faltava. Nem pelo filho deram a sua vida, nem o pai nem a mãe. Seus irmãos, da mesma forma questionados, nada responderam, balançaram a cabeça e se afastaram um a um. E os amigos, tantos amigos, que ele ajudara tanto, alguns até lhe deviam a vida. Da mesma forma, um a um, se recusou a morrer pelo seu amigo Admeto. Então, diante desse cenário, a jovem e bela Alceste chamou Apolo e disse que entregaria sua vida para salvar o marido, já que sem ele sua vida não teria sentido. Mas Admeto gritou: não quero aceitar, não quero que você morra no meu lugar. Mas se lembraram que quem se oferecesse não podia voltar atrás. Então ambos choraram muito, misturando as suas lágrimas. Ela continuou firme em morrer no lugar dele. E como ela se ofereceu para morrer por ele, não podia voltar atrás, como eu falei, pois o decreto era irrevogável. Então, com muita tristeza e sofrimento, Admeto teve que aceitar. E na medida que Admeto se curava, Alceste caminhava para seu fim.
Mas aconteceu algo inesperado. Hércules, amigo do casal, ficou ao lado da cama da bela Alceste. Ficou ao lado do leito da bela Alceste, que definhava a cada dia. Ficou esperando Thânatos, a morte, para buscá-la. E quando Thânatos, a morte, chegou para levar Alceste, Hércules a agarrou, lutou com ela e forçou a desistir e levar sua vítima, expulsando-a dali. Ué, ele não vai ser castigado por recusar a levar uma moribunda para o mundo dos mortos? Logicamente, se Hércules fez isso, é porque teve o aval de Apolo. E se Apolo deu esse aval, é porque teve o aval de Zeus, tá? Então, eles deram mais uma chance ao belo casal. Então, Alceste não foi para o mundo dos mortos e continuou feliz ao lado do marido. Outra versão diz que Alceste realmente morreu. Foi para o mundo dos mortos. Mas a Perséfone, a deusa dos mortos, a mulher do Hades, implorou para o marido, o deus dos mortos, para dar mais uma chance ela voltar para a vida, para continuar seu amor com Admeto, que eles mereciam. E aí, Hades aceitou o pedido da Perséfone. São duas versões. Bom, para terminar, vocês sabem que muitas histórias da mitologia grega inspiraram a psicologia. O próprio Freud, pai da psicanálise, era um estudioso da mitologia e deu nome a muitas doenças inspirado nas histórias da mitologia. Vocês sabem, complexo de Édipo, o menino apaixonado pela mãe com ciúmes do pai, o narcisismo, né? Que é o indivíduo que se admira exageradamente, admira a sua imagem, se ama. E existe também a síndrome de Alceste. Mas antes de eu falar da síndrome de Alceste, que é inspirada nessa história, eu vou falar o que é síndrome. Síndrome quer dizer manifestações que fluem no indivíduo. Uma síndrome, vocês conhecem várias síndromes. Então, síndrome é um termo bastante utilizado na medicina e na psicologia para caracterizar o conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia. Vocês já ouviram falar em síndrome de Estocolmo? Já ouviram, sim. É a simpatia que o sequestrado nutre pelo sequestrador. Isso aí, esse nome, Síndrome de Estocolmo, foi inspirado num sequestro muito famoso que ocorreu em 1973, onde os sequestradores, os sequestrados, defenderam os sequestradores. E quando eles foram libertados, se abraçaram e etc. Então, Síndrome de Estocolmo já tem mais de 70 anos, foi baseado nesse sequestro na Suécia, né? Em Estocolmo. Tá. Tem a síndrome do pânico. Quem já não ouviu falar da síndrome do pânico? O indivíduo tem ataques de pânico, de medo esporádicos e intensos, causados, logicamente, por um distúrbio mental. Tem a síndrome de Diógenes, eu já falei sobre a síndrome de Diógenes. Lembra de Diógenes? Aquele que morava num cano, no meio dos cães, no meio da sujeira? Então, a pessoa que tem a síndrome de Diógenes é um indivíduo que acumula lixo inútil e se recusa a se livrar dele, tá? Isso em relativo à história de Diógenes, tá? Bom, síndrome de Alceste, que eu vou terminar a aula com a síndrome de Alceste dessa história. O que é síndrome de Alceste? Lembra que a Alceste quis dar a vida para o marido não morrer. Ela morrer no lugar dele. Então, essa síndrome, uma pessoa que sofre a síndrome de Alceste, é referência a essa história. A mulher, principalmente a mulher, que se esquece de si própria, esquece de si, e se sacrifica pelo marido, pela casa, pelos filhos, pelo trabalho, esquecendo-se de si. Então, essa mulher que não pensa em si, só pensa em tudo, isso que eu acabei de falar, no marido, na casa, nos filhos, no trabalho, ela sofre da síndrome de Alceste. Tudo tem que ter um equilíbrio, tá? Gente, a aula acho que não foi muito comprida não, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos!